Olá, tudo bem? Só um pouquinho. Vai falando aí, inicia. Oi, tudo bem? Hoje a gente tem uma live com o arquiteto sustentável Elton Lira. Lira. Eu vou ter que sair um segundo que acabou de chegar uma correspondência para mim. Só um Patrícia, momento. vai falando aí. A gente tá preparado para receber o Elton aqui hoje. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Bem na hora. Me ajuda aqui, Ângelo, que tem mais experiência. Eu voltei. Então vamos convidar o nosso amigo. E aí... A gente vê quem tá. Só um pouquinho. Como é que é? Não, só um pouquinho. Nós vamos falar então hoje sobre obra sustentável. Ó, tem alguém aí que já começou. Aí, Elton, tudo bem? Já te chamo aí. O nosso amigo Elton Lira, arquiteto sustentável do Paraná. Quem faz ao vivo é... E aí, Elton? Opa, tudo bom? Tranquilo? Pô, começamos a live e o entregador chegou aqui para entregar o Sedex. Daí Coisa ele saiu e me deixou sozinha aqui na minha primeira live, Elton. Que sacanagem, acho que foi tudo combinado. Faz parte, faz parte. É para dar emoção. Foi com emoção dessa vez. É para dar emoção, é isso aí mesmo. Deixa eu só botar uma escolinha aqui para a gente ficar melhor posicionado aqui, nosso rostinho. Beleza. Deixa eu ver aqui. Aí, agora ficou bom. Cara, muito obrigado por aceitar nosso convite. A gente entrou com um desafio aqui no Arquiviva de trazer em pauta esse assunto de sustentabilidade. Uhum. Tá ouvindo bem aí? Tô, tá tranquilo. Tá. A gente percebe nesse caminho que há muita informação, mas nem sempre tem uma informação correta, uma informação adequada. A gente percebe muito isso quando o cliente chega até nós. Muitas vezes o cliente tem informação muito variada, uma informação muito conturbada aí em relação à arquitetura sustentável. Te agradeço demais aí por ter aceito o nosso convite. Opa, eu que agradeço aí pelo convite. É sempre bom a gente conversar sobre sustentabilidade, né? Eu acho que esse tema está muito em evidência aí. A gente tem que realmente valorizar e dar sequência, né? Divulgar. Quanto mais gente souber, né, métodos, metodologias e alternativas, eu acho que fica cada vez melhor, né? E a gente tem agora o Instagram, outras maneiras de divulgar isso, né? Passando informação para as pessoas. Muito interessante isso. Mas me conta, Elton, como que começou a tua trajetória nessa parte de arquitetura sustentável? Então, bom, eu trabalho com arquitetura sustentável desde 2011, tá? Eu comecei a atuar no segmento de light steel framing primeiro. Eu já tive um contato com isso fora, né? Quando eu morei 3 anos na Inglaterra, eu conheci muita coisa diferente. Daí, quando eu vim para cá, para Ponta Grossa, acabei conhecendo a empresa Águia Sistemas, e aqui eles estavam iniciando um processo que era a fundação da Smart Sistemas, né, divulgação de sistemas de light steel framing e tudo mais. Então, eu entrei nesse processo, conheci essa metodologia, aprofundei e comecei a trabalhar focado em light steel framing. Depois surgiu outras oportunidades, como container, né? Em 2014 a gente começou a trabalhar com container também, outros projetos. E quando você começa a mexer com um projeto sustentável, automaticamente vai inserindo vários outros elementos, né? Como reuso da água, energia solar e assim por diante. Você vai aumentando o seu leque de abrangência, né?
e hoje a gente está trabalhando focado com painel monolítico, que é um sistema italiano aí, que está em evidência também no mercado. Eu andei olhando o teu Instagram, eu vi você tem várias obras com esses painéis monolíticos. Eu, sinceramente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode contar nos dedos quantas pessoas estão trabalhando com isso, são muito poucas. E eu vejo que muitas vezes o Paraná ele está à frente assim de muitos outros estados também nessa questão sustentável, sabe? Então, a experiência que eu tenho, assim. Aqui Paraná tem bastante procura, exatamente. Curitiba eu acho que é uma evidência, né? Vem desde Jaime Lerner lá, a parte de urbanismo e tudo mais. Eu acho que isso daí foi um elemento fundamental nesse processo, né, de valorização no Paraná. Mas o que eu percebo hoje é que o mercado, na realidade, está bem aberto. Você tem, quando você fala em construção sustentável, ela está presente em todos os lugares. Às vezes em um sistema alternativo, um sistema complementar na alvenaria, na construção normal, como uma instalação de sistema fotovoltaico, um reuso d'água e tudo mais. Então, ela já está se tornando comum, vamos dizer assim, habitual. Só o que a gente não tem ainda é um processo inteiro sustentável, vamos dizer assim. Aí fica mais difícil de você achar construções realmente que tenha todos os elementos de sustentabilidade. Mas é um processo, a gente está num processo e eu acho que cada dia está ficando melhor. E realmente, assim, uma obra que seja 100% sustentável, ela não existe, né, Elton? Assim, porque desde o início da obra, quando tu mobiliza ela dentro de um sítio, de um terreno, de um lote, ela já está, de alguma maneira, impactando aquele lugar e transformando aquele lugar, né? O que a gente pode fazer é criar alguns recursos para que aquela obra se torne mais sustentável e que impacte menos assim, no meio ambiente. Né? Exatamente, é esse o raciocínio. O que vale é a gente trabalhar com metodologias, né? Tudo um processo. O GBC Brasil trabalha muito em cima disso, né? Então, desde a parte de planejamento, você planejar canteiro de obra, você planejar logística de execução, você planejar tudo isso, você acaba mobilizando, você acaba trabalhando de uma forma mais eficiente no processo construtivo. E isso que vai gerar uma sustentabilidade. Destino do resíduo também, isso é muito importante. Acho que hoje, qualquer obra que você vai fazer, você tem que ter um planejamento muito bom disso, né? E é caro, é muito caro. Hoje o entulho é muito caro, né? Sim, e a gente não tem um fim, né, para ele. A gente procura minimizar, né, esses impactos, assim, mas ainda a gente está aqui no Brasil, a gente está engatinhando nisso, né? Eu tô convidando a galera aqui para acompanhar a gente. Vamos lá. Tem o Dani Lira, pelo sobrenome, deve ser da família. Deve ser. Dani Lira. É minha esposa. Oi? É minha esposa. Algo que a gente tem falado aqui, tentado, Elton, dentro do Arquiviva, eu chamo de democratizar a sustentabilidade. Por exemplo, uma pequena obra, né, a gente tem um cliente aqui que é uma casa de 80 metros quadrados e é uma pessoa mais antiga, né, uma pessoa com aquela cabeça ainda voltada para o tijolo. E a gente conseguiu convencer ele, por exemplo, a usar um bloco estrutural, onde ele não vai usar praticamente madeira para fazer caixarias. A gente mostrou para ele que ele ia ter o mesmo gasto do que uma obra bem convencional, sem utilizar a madeira, né? Claro que, porque ele foi olhar, mas esse tijolo aí é mais caro, né? Ele foi falar, né? Mas a gente mostrou para ele que depois fica aquele material que ele não tem utilização. Outra coisa, a questão do uso da argamassa, até, se possível, usar uma cola de assentamento. A gente tem colocado na obra hoje, quando faz o barraco, né, de guardar materiais, a gente já bota um telhadinho e fazemos um sisteminha bem simples, bem barato e básico,
de recolhimento de água. A gente recolhe a água numa bombona, que a gente praticamente ganhou, isso aí é material também de reuso, nem que seja para lavar a ferramenta, para algum uso básico, a gente faz dessa água quando recolhe. Uhum. Então, e a gente mostra para essas pessoas assim, olha, a tua obra está sendo sustentável. E a gente percebe que essas pessoas ficam muito felizes, às vezes nem tendo tanto entendimento como uma pessoa bem esclarecida nessas coisas, e eles ficam felizes, né? Ah, a minha obra lá é ecológica, às vezes alguns falam, né? Então é muito gostoso a gente conseguir colocar em qualquer... Eu digo o seguinte, que a gente transforma qualquer obra, inclusive projetos de interiores, a gente transforma eles em mais sustentável, né? A Patrícia falou, e você também disse, 100% sustentável, a gente nunca vai conseguir. Mas se comparando com algum sistema, a gente conseguir ter alguma melhoria, uma economia de material ou de tempo, eu gosto muito de falar do consumo de energia, inclusive energia humana, né? Sim, que é sim. um gasto, né? Da força humana, a gente também está fazendo uma maneira de economizar. Muita gente tem aquela mentalidade, sustentabilidade. A obra de container marítimo, ela caracteriza muito, né, essa questão de ser sustentável por utilizar um item reciclado, né? Sim, com certeza. O container está muito em evidência hoje, até o que eu deslumbro de obra container é que geralmente a pessoa que vai construir em container, ela já tem esse propósito, né? Ela já vem com esse propósito de sustentabilidade, de ter o princípio de sustentabilidade na construção. Talvez o único elemento sustentável seja só o container, mas você já tem um princípio inicial, tá? E também é uma coisa muito pessoal, né? A gente vê que quem quer construir container, realmente ele quer. Não adianta você falar outra possibilidade, outra alternativa, que ele já vem com a cabeça feita, ele já estudou, ele já pesquisou na internet, ele já viu milhões de vídeos no YouTube, e ele já sabe muito bem o que ele quer. Ó, quero container tal, o tipo de container, o modelo, assim, assado. É verdade, bem isso. Ele já vem com um conceito pronto, assim, né? Uhum. E daí também esses agregados que tu falou, como energia solar, né? Aquecimento de água pelo sistema solar também, com as cisternas, isso vem tudo, esse pacote já vai junto também, né? Sim, junto sim. Com esse tipo de cliente que já aceita melhor a obra em container, por exemplo, né? A gente tem feito aqui no escritório, a gente começou a fazer esse ano modular também, porque é uma variação, né? Não tem como, a gente vai evoluindo, assim, começamos com container, eu comecei há 7 anos atrás, quando eu prestava serviço para uma empresa que executava obras em container, então eu fazia os projetos para eles. Aí depois disso, aqui o Arquiviva ele tem 3 anos, né? Então a gente, a partir do momento que abriu aqui, com outra visão, assim, a gente começou a daí sim executar as obras também e fazer obras em container, né? E agora esse ano a gente está lançando o modular. Mas eu fiquei interessada em saber também desses painéis monolíticos, como que tu trouxe essa tecnologia para cá, como que tu começou a fazer isso? Na verdade, assim, o sistema construtivo do painel monolítico, ele já está no Brasil desde a década de 90. Então, é um sistema que foi desenvolvido na Itália nos anos 80, tá? Ele surgiu de uma demanda em cima de situações assísmicas, né? Então, o Instituto de Pesquisa na Itália queria que se desenvolvesse um sistema tecnológico construtivo que fosse industrializado e que, quando tivesse algum abalo sísmico, essa residência ou essa construção não caísse sobre as pessoas, tá? Que esse sistema se estruturasse de tal forma que protegessem as pessoas que estivessem dentro desse sistema construtivo. Ai, que incrível!
Por isso que se chama um monolito, né? Monolito é uma peça única, tá? A empresa que desenvolveu esse sistema chamava Monolith, na Itália. Então foi desenvolvido na década de 80, foi homologado em 1985, tá? E essa empresa Monolith começou a produzir e difundir isso aí mundialmente. No Brasil chegou em 1990, foi aprovado, foi feito já os laudos pelo IPT, foi aprovado e entrou no mercado da construção civil. De lá para cá surgiu vários fabricantes e começou-se a ganhar um mercado muito grande, rapidamente, esse sistema, tá? E hoje ele está em evidência pela versatilidade, ele é um sistema muito prático, ele tende a ser mais barato do que a alvenaria convencional, por exemplo, tá? E ele tem uma economia de peso, por exemplo, só para vocês terem um parâmetro, ele tem o dobro, mais que o dobro da resistência de uma alvenaria convencional, com a metade da carga de uma alvenaria convencional. Então isso reduz também em fundação, a maioria dos casos você consegue otimizar com radier, tá? Você tem muito mais velocidade construtiva, mais controle na execução. E um único sistema você consegue desenvolver tanto a casa, quanto muro de arrimo, muro de divisa, piscina, tá? Com o mesmo sistema construtivo. Então, isso não existe nenhum outro método construtivo que você consegue ter essa versatilidade executiva. Por isso que ele está tão em evidência no momento, sabe? Sim, sim. A gente tem que trazer isso para o Rio Grande do Sul. Opa, claro! Poucos que estão trabalhando com isso. Eu vi nos seus vídeos no Instagram, esses monolitos, eles têm uma dimensão padrão, como que funciona, assim? Então basicamente são painéis, tá? Painéis de EPS. A variação de medida, existe uma variação pequena em relação ao fabricante, ao fornecedor, tá? Mas geralmente é 1,20, tá? O padrão da largura do painel. A altura vai da produtividade da empresa que vai produzir esse painel, mas na maioria dos casos, quando você trabalha com um bloco comprado de EPS, a indústria fabrica um padrão de bloco de EPS na altura de 6 metros, tá? Então você consegue produzir painel sem emenda de 1,20 por 6 metros. Se você emendar ele, você pode fazer um painel até de 12 metros, que é o tamanho de uma caçamba de carreta, por exemplo, sem problema nenhum, tá? As dimensões de espessuras, em média, tá? São 9 centímetros de espessura. Tem uma variação também conforme o fabricante. Ele pode ser eletrosoldado, um sistema mais industrial, mais maquinizado, vamos dizer assim, automatizado, tá? Ou pode ser uma produção artesanal, manual na realidade, não artesanal, mas manual, que a maioria das empresas fazem hoje, tá? E essa modulação daí vem vários elementos, né, de travamento, como band-aid, cantoneiras, tem vários componentes. Ele fica encaixado numa malha, uma coisa assim de ferro? Ele é um EPS, eu até tenho um aqui para mostrar, tá? Então ele é um EPS, na realidade é um sanduíche, onde você tem um EPS, tá? De 9 centímetros, uma malha de um lado, tá? E malha do outro. Aí ele é intertravado, essas malhas, elas são conectadas daí com conectores, tá? Que travam essa malha de um lado para o outro, tá? Esse caso, por exemplo, é um painel manual, tá? Ele é fabricado manualmente. Ele tem variação conforme o fabricante. Nesse caso aqui é um painel estrutural de 9 centímetros de espessura com malha pop 4.2, 15 por 15, tá? Mas conforme o fabricante, você tem uma variação de malha, de espessura de aço, então depende do fabricante e a metodologia que ele desenvolve, tá? E a fabricação hoje ela é brasileira? Sim, tem várias empresas
Não precisa. Hoje você tem aí tranquilamente mais de 30 indústrias no Brasil, aí, empresas na realidade, que fazem, que produzem esse tipo de painel, tá? Tem muita gente também fazendo esse painel artesanalmente, que é o que eu não aconselho, porque quando você não tem um estudo técnico, você não tem um Sim, produto laudado, você não tem garantia, né? Então, sim. tem também alguns sistemas fakes no mercado que dizem ser painel monolítico, mas não é, tá? Que tem vigas metálicas e tudo mais. Mas, em si, esse sistema, a base principal é esse painel sanduíche, tá? E a questão da eficiência energética desse Bom, sistema. então, ele basicamente ele é composto por EPS, né? Então, esse recheio de EPS, quando a gente fala em EPS, o que é o EPS? É o poliurestileno expandido, tá? Então, o EPS ele tem uma classificação de 1 a 7. Ele tem do T1 ao T7, tá? De classificação de densidades. Esse EPS que a gente compra na papelaria e tudo mais é o EPS T1, tá? O EPS, geralmente, que a gente vê na construção civil, é um EPS T3, tá? A norma internacional do sistema de painel monolítico exige, no mínimo, um T3, tá? Eu trabalho com uma empresa, por exemplo, a Monolitos, que ela trabalha com densidade T3 para painel estrutural. Existe também um elemento que é o anti-chama, né? Então, o EPS, obrigatoriamente, tem que ter a certificação, tem que ter o produto anti-chama na sua composição. Esse EPS, esse isoporzinho que a gente encontra aí na papelaria, ele não tem anti-chama. Quando você pega um isqueiro e acender ele, por exemplo, ele realmente acende e fica pegando fogo. Esse tipo de produto aqui, que é o produto para a construção civil, ele é autoextinguível, que a gente chama, né? Que é a mesma funcionalidade que tem uma placa cimentícia, um gesso acartonado, né? Então, você pega um ponto de ebulição, vamos dizer assim, de propagação de chama, né? Então, você tem um ponto de chama, né? Você coloca nesse produto, ele vai fazer um furo nesse produto, só que ele não vai propagar. Então, isso é um retardante à chama, tá? Então, geralmente, esses produtos para construção civil têm que ter esse tipo de EPS. E só para as pessoas entenderem, Aham. depois de colocar essas paredes, esses painéis, é rebocado. Daí eu vi os vídeos de vocês rebocando e fica como se fosse uma parede convencional de Exatamente. alvenaria, vamos dizer assim, só que é uma casinha de. Eu adoro que tu usa casa de isopor, né? Tu usa esse termo. Achei muito legal, porque realmente, né? É Aham. uma casa de isopor. Exatamente. A composição dele nada mais é do que esse painel com a argamassa, é um microconcreto projetado, tá? Então, qual a diferença da alvenaria convencional, o reboco da alvenaria convencional com o reboco do sistema de painel monolítico? Para o sistema de painel monolítico, a gente usa um microconcreto. É uma composição de 3:1, tá? Entre areia e cimento, tá? Não vai o cal. Por que não vai o cal? O cal ataca qualquer aço, né? Principalmente o carbono, tá? Então, a gente não utiliza nenhum cal nessa argamassa, é simplesmente concreto e areia. E você também coloca aditivos, como, por exemplo, o bianco, ou similar ao bianco da Sika, da quartzolite, né? Então, você fica com a massa mais Impermeabiliza. plástica. Também, ele já sai praticamente impermeabilizado. Tá? Muito interessante, nossa. Daí em Ô, cima. Elton, Uhum. bacana. Pode Aqui, ó, falar. a Natália, que está aí nos acompanhando, lembra que a gente conversou ontem sobre o 3TC, que é o isolamento térmico que a gente tem utilizado nas obras em container? Sim, sim, sim. A Natália Andrade, que está aí nos acompanhando, ela é a gerente comercial da 3TC. E Ah, Oi, Natália. elogiou aí você falando do EPS.
porque o recheio do 3TC é um EPS de alta, né, de alta densidade também. Bem, bem legal. Antes fugiu uma pergunta, só para a gente também não deixar... Vamos lá, vamos lá. O Renato, ele fez uma pergunta antes sobre obra em container, que quanto tempo dura um container, né? Renato, o container ele é feito para, eu digo que ele é feito para durar para sempre, né? Porque realmente é muito resistente. Mas tranquilamente, 90, 100 anos, eu imagino que vai durar. Fazendo uma manutenção adequada, pelo aço que quem já botou uma esmerilhadeira no aço de um container marítimo sabe que ele realmente é uma coisa muito resistente, né? Até existe uma historinha do container, né? O container, ele utiliza o aço Corten, né? O aço Corten foi um aço desenvolvido nos Estados Unidos, né? Se não me engano, por uma empresa chamada Corten, por isso que tem o nome do aço Corten, ficou, né, o nome da empresa, tipo Bombril. E esse aço ele tem uma liga especial que ele foi desenvolvido especialmente para regiões marítimas, para ser usado em alto mar. Então ele tem uma alta resistência com peso menor, tá? Então até tem muita gente, né, às vezes as pessoas que não têm muito contato com container, não se aprofundou um pouco, compara muito o container marítimo com aço carbono, né, o aço normal, tá? E realmente não tem comparação um com o outro. O aço Corten, né, que na verdade se chama um aço patinado, né? O aço patinado, ele no tempo, isso já é comprovado cientificamente, se ele exposto ao tempo, ele demoraria 100 anos para se decompor. Então, vamos dizer assim, um container, tá? Isso sem nenhum tratamento, sem nada. Então, um container em si, ele dura no mínimo 100 anos sem manutenção. Se você não fizer nada de manutenção, ele vai ficar 100 anos parado lá, estático, sem problema nenhum. Incrível. Eu lembro que eu te mostrei o nosso escritório todo feito em container e tal. Eu lembro quando eu fui colocar o telhado aqui em cima, para pegar solda na chapa do container, não pegava. Aí, claro, tu tem uma camada de materiais que dão proteção. Às vezes eu vejo o pessoal preocupado. Qual é o anticorrosivo que eu tenho que colocar? Olha, coloca só no ponto que tem alguma ferrugem. E fora isso, a pintura original que vem no container é muito resistente. Nossa, é incrível. A questão do piso, esses dias a gente foi comprar um compensado naval. E aí o pessoal da loja, não, isso aqui é super durável. Aí eu trouxe, mas era um pedaço pequeno que eu comprei de compensado naval para fazer um móvel que a gente queria fazer. E eu tenho um pedaço do piso do container original. Aí eu comparei 3 centímetros, um peso danado, assim, a gente percebe que realmente é algo feito para durar muito. Eu sou entusiasta da obra em container, mas aqui no Arquiviva, o que a gente colocou? Que a gente quer, como eu te falei lá no início, democratizar a arquitetura sustentável. Qualquer que seja a escolha do nosso cliente, esse cliente que vem com a cabeça feita para o container marítimo, a gente ama, né? A gente gosta demais. Mas, assim, hoje, as pessoas estão começando a olhar o container, a obra modular, que seria o container industrial ou fabricado. Acho que agora, no tempo da pandemia, evidenciou essa proposta em função até dessas obras que foram feitas, e acho que foram 2 ou 3 hospitais que foram feitos em tempo bastante recorde. Lá na China a gente viu uma monstruosidade que eles fizeram, usando o sistema modular, e deu o pessoal enxergou um pouco mais isso. Mas eu olho com muitos bons olhos também o Light Steel Frame, que tu também tem experiência, né?
E o monolítico que a gente já está... A gente está comprando essa ideia. A gente já está curtindo essa ideia também, porque a gente gosta muito de novidade. Eu estava falando com... Eu acho que o Guilherme Martinelli entrou, eu vi que ele entrou antes aí na live. A Adriana, né? Adriana Marinho. Um beijo, a gente tem que se ver. A Adriana é uma baita de uma arquiteta também, com experiência bastante grande em container marítimo e LSF. Ela e o marido dela, São Paulo. Tá acompanhando a gente e falando. Ela entende demais da questão técnica da container marítimo. Eu estava falando para o Guilherme, eu não falei para ti ontem, cara, há uns 10 anos atrás, não sei se tu lembra que era a moda da época, era o tijolo ecológico. Sim, sim. A gente tinha um projeto em Porto Alegre, eu falei para a Patrícia, encontrei um fornecedor do tijolo, eu mesmo fiz a cola, né, olhando o vídeo no YouTube, e no Paraná era referência das empresas que faziam tanto tijolo quanto obra. O Paraná sempre na frente. O Paraná sempre na frente. E eu comecei lá no quiosque, eu e um pedreiro. Eu lembro que o pedreiro queria me matar. Tem que fazer tudo no milímetro, ele dizia, né? Porque o pedreiro ajusta tudo na argamassa. Tudo regulariza no reboco. Então, a gente tem um carinho muito especial por essa arquitetura sustentável, bem democrática, ou seja, todo mundo que vier aqui a gente vai, de alguma maneira, trazer para esse cliente uma ideia de uma obra mais sustentável do que algum sistema tradicional. Tá? Sempre a gente vai trazer. Falando na questão de isolamento térmico, porque eu acho que nós, ainda mais no Sul, né? Eu estou em grupos de obra em container, a gente já teve até na mesma semana 5 graus e chegamos a 30 e poucos na mesma semana. Aqui na nossa região. A gente é sobrevivente. Vocês vão para Curitiba, então, é incrível, né? A questão da umidade, que é bastante alta, então acaba levando mais ainda o frio. Então a gente tem que se preocupar tanto na parte térmica, tanto com o frio extremo, quanto com o calor extremo. A maior parte do Brasil se preocupa com o calor, né? Eu costumo dizer para as pessoas que investir em isolamento térmico, independente do tipo de obra, e parece que tu já resolve com a própria estrutura do monolítico, com a parede em si já resolveu, né? Não precisa algo a mais. Sim. A questão do investimento em isolamento térmico, eu digo que é um grande investimento em sustentabilidade, mas também na questão do conforto térmico. O sujeito vai ter um conforto térmico melhor e vai gastar menos energia, porque ele vai usar menos o ar-condicionado para regular a temperatura, né? Com certeza, com certeza. Eu vejo que é um caminho sem volta, na realidade. O que eu percebi nesses últimos meses, aí até com a pandemia, acho que a pandemia foi um grande aprendizado para todo mundo, é que as pessoas nunca tiveram tanto tempo dentro da sua própria casa. E por esse motivo, elas começaram a perceber que muita coisa não funciona. Então, até a gente vê isso pelo processo agora, que já fazem alguns meses e tal, e tem muita gente, por essa experiência inédita, está começando a mudar as coisas dentro de casa, querendo reformar, ou até construir uma nova residência. Acho que é internet. Tá dando uma falhadinha no teu som. E o ponto principal, realmente... Peraí. Tá melhor agora? Pipocada no teu som. Melhorou. Tá. Melhorou? E um dos pontos principais que eu vejo, assim, é que esse processo pós-pandemia está sendo muito bom para a gente repensar essa questão do conforto, conforto térmico, acústico dentro de casa, né?
Com certeza. O que a gente está percebendo aqui na nossa região, exatamente onde nós moramos em Novo Hamburgo, numa zona rural. Tá? Aham. Aqui, nessa região, a gente tem percebido as pessoas buscando mais, um pouco mais dessa vida, contato com a natureza. Há alguns meses atrás, o ano passado, as pessoas queriam um apartamentinho menor, né, mais perto do trabalho. Agora as pessoas até estão abrindo mão disso para ter uma vida melhor, mais espaço, botar o pé no chão, tu ter uma vista mais bonita. Até tem nos surpreendido, as pessoas estão querendo casas maiores, com mais espaço, e antes era todo mundo querendo um apartamentinho, né? Enfim, é meio interessante, né? O que tu diz, realmente o que tu fala. A pandemia está nos trazendo aí alguns ensinamentos interessantes aí dessa coisa do novo viver, né? Do novo morar aí, né? Com certeza, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. E vai a nosso favor, né? Se a gente for para pensar, né, Ângelo? Porque quem está mexendo com sustentabilidade nesse momento vai ser beneficiado. Porque as pessoas estão procurando realmente um profissional que saiba trabalhar com isso, tá? O mercado inteiro está se moldando de novo. Então, aquele arquiteto que ficar sem pensar em sustentabilidade, em pegar e vestir a camisa, talvez até em não um único processo, mas pensar até dessa forma como vocês estão pensando, aí fora da caixa, tá? E em atender o quesito sustentabilidade dentro de vários sistemas, tá? Eu acho que isso é uma tendência sem volta. Todo mundo vai querer isso cada vez mais. E a gente meio que faz um laboratório, né, Elton, porque a faculdade de arquitetura não nos mostra muitas coisas, né? Então, quando a gente sai de lá, assim, se a gente não quer ser mais um arquiteto de tantos outros que todos os anos se formam e estão aí no mercado de trabalho, a gente tem que procurar um diferencial, né? E eu Sim. tenho visto, assim, que acho que realmente vai ser assim, a grande mudança quando chegar na academia mesmo, o currículo das faculdades mudarem nesse sentido, porque ainda é um pouco obsoleto, né? Ainda não chegou lá dentro da faculdade de arquitetura, ter cadeiras de sustentabilidade e tal, né? Eu vejo pelas estagiárias, assim, elas não têm realmente, né? Tomara que não tenha, que daí dá mais espaço para a gente estar dando aula, ensinando, né? É bem isso. Fazer uma pós-graduação. Deixa com a gente que a gente ensina aí o pessoal, né? É bem isso, bem isso. Eu acredito muito na questão da troca de informação, tá? Eu acho que quanto mais a gente... Não existe coisa melhor, não existe coisa melhor do que você compartilhar o seu conhecimento. Porque através do compartilhamento de informação, também vai te gerar mais cliente, porque o cliente vai te ver como uma pessoa de referência. Uma Então, autoridade. exato, exato. Acredito que cada vez mais esse mercado vai estar mudando em função disso. A gente vê muitos profissionais já trabalhando dessa forma, nessa linha, como vocês aí, como eu também estou focado. Tem muito profissional focando em diversos segmentos, né? Você falou aí do novo modular, né? E ele vem com força, ele não tem mais volta. Ele entrou no mercado, vai roubar uma fatia, não adianta espernear, tá? Isso aí vai mudar mesmo. Vai ter aquele cliente que vai buscar isso, que não quer dor de cabeça, que quer o negócio pronto, tá? Vai ter o cliente que vai querer também sistemas alternativos, como light steel framing, como painel monolítico, como vai ter também aquele cara que ele quer o máximo de sustentabilidade, que é um container. Ele quer começar até pela própria caixa. Tá? Então, isso daí também não vai deixar de existir. Pelo contrário, acho que vai aumentar mais ainda. Eu acho também. E quanto mais informação a gente puder passar para as pessoas, isso vai se reverter também para nós, né? Sim, sim. A gente tem que. A gente nós somos arquitetos, as pessoas que detêm, né, esses conhecimentos, então a gente tem que passar adiante
pelas nossas experiências do dia a dia, né? E tentar agregar mais na vida das pessoas, né? Que é o que a gente quer mesmo. Sim. Eu tenho dito para o pessoal pedindo link aqui para entrar na nossa live. Opa, coisa boa. Eu tenho dito para a Patrícia que eu não queria, que um tempo atrás a gente discutiu, a gente vai fazer um nicho, só trabalhar com obra container. Eu disse para ela, até gostaria. Só que algum tempo atrás já, eu abordei até no grupo, que a gente é companheiro de um grupo de WhatsApp de obra em container. Há bastante tempo atrás eu já falei, olha, eu vejo que no futuro, primeiro não vai ter container suficiente para todo mundo. Eu nem fazia ideia que ia ter a pandemia. Que a pandemia diminuiu a oferta de container, porque diminuiu o fluxo de importação e exportação e tal. Mais gente usando no mercado, ia acabar encarecendo o preço, ou seja, a lei da oferta e procura. É o que aconteceu. Sim, E eu dizia assim, a gente era um pouco resistente com essa coisa da obra modular, do fazer o nosso container. Eu disse para a Patrícia, se a gente quer ser sustentável, a gente tem que ter cabeça aberta, né? A gente tem que ter mente aberta para as alternativas. E a ideia nossa é justamente isso. Eu digo para ela, a gente não pode fugir disso. Porque agora vem um cliente aqui e quer fazer uma casa conosco de bloco cerâmico, tijolo, eu vou mostrar para ele uma alternativa de ele fazer de uma forma que seja mais sustentável, usando bloco cerâmico. Porque eu vou agora ir contra porque o meu vizinho é dele, né? Então eu prefiro ganhar fazer esse negócio, mas fazer de uma maneira diferente, fazer de uma maneira melhor do que o restante do mercado. Eu sei que tem empresas, alguns colegas aí de escritório que escolheram nichar. Eu acho bacana, mas daqui a pouco também tu tá ficando preso em algo que talvez não vai perdurar por tanto tempo. Talvez ele seja forçado a ver alternativa no futuro. E aí ele era reconhecido como o sujeito que só faz obra em container. E aí? Como é que fica no futuro isso? Então eu acho que a gente tem a evolução, né, da coisa. O raciocínio é esse mesmo. Eu acredito nesse mesmo princípio que você está falando. O foco na realidade, a especialização ou até o objetivo do teu trabalho tem que ser a sustentabilidade. O método é o processo. Tá? Uhum. Aí existem vários processos que você pode utilizar, mas o teu foco é a sustentabilidade. Você é especialista em construir de forma sustentável. Tá? Metodologias vão existir várias. É isso aí mesmo. Perfeito. É bem assim que a gente pensa. Eu te falei ontem, né? Rasguei uma seda para o teu lado, algum tempo atrás já, porque eu fui lá procurar arquitetura sustentável. Um dos primeiros nomes que eu lembro que eu encontrei foi Elton Lira. Daí eu disse, é paranaense, né? Então, claro, né? É paranaense, né? Lembra que eu te falei que eu sou paranaense, né? Então... Aí eu peguei no pé dela, claro, né? Do Paraná, né? Por isso, né? Aí... Tinha que ser paranaense. Tinha que ser paranaense. Paraná para nós é uma referência, assim, até em produtos sustentáveis. A gente quer achar alguma coisa nessa área, como acho que é a madeira plástica que a gente usou, né? Cisternas, vem tudo daí. Sabe? Vocês estão à frente, assim, do Brasil. Mas eu acho que é aquilo que o Elton falou, assim, tu tem já dentro da cultura do estado, principalmente ali em Curitiba, essa questão desses grandes nomes da arquitetura que a gente tem aí no Brasil, que são paranaenses, e quem visita Curitiba, eu sou paranaense, mas eu vim muito cedo para cá, alguns anos atrás eu fui a Curitiba, eu fiquei impactado com a beleza, com a inteligência, com a visão. Como é que é o nome do arquiteto que fez lá o Parque Birigui? Acho que é o Birigui que tem a biblioteca, né? O Jamilene, você fala? Não, tem o outro.
Mas, enfim, o teatro aquele teatro que é a antiga pedreira, Sim, sabe? sim. Que eles aproveitaram uma acústica, o museu que é aquela Museu da Mata Atlântica, acho que é um lugar fantástico no centro de Curitiba, né? Então, assim, eu acho que isso inspira, inclusive, a indústria a ser uma indústria que pensa diferente. Então, é todo um movimento que tem. Claro que em São Paulo a gente tem aí alguns nomes. São Paulo, obviamente, que tem a questão de ter o poder econômico, né? No Brasil, assim, está muito centralizado em São Paulo. Então a gente vê aí que tem grandes profissionais, grandes obras. Eu não sei se foi para ti que eu comentei que eu vi um hospital, se eu não me engano, Campo Grande. Cristiano Benítez, se estiver aí na live, Cris, me ajuda. Tá. Um hospital sendo feito em container marítimo, sabe? Então isso é uma obra diferente. Hotéis também sendo feitos em container marítimo. Tem no Paraná, tem uma outra cidade também do Nordeste que eu vi também. Além disso, também tem o centro gastronômico, né? É o centro gastronômico, que é um food park grande, que é em Curitiba. Criciúma também tem. Uhum. E também Santa Catarina. A própria Unimed também já investiu nisso, né? A Unimed andou fazendo aí vários laboratórios, né? Tem várias cidades aí que já adotaram isso. Então, realmente está em todos os segmentos. A gente já pode considerar isso, né? Que legal. E é um caminho sem volta, né? Sim, sim. Eu gosto muito. Eu gosto muito também, olha aqui que bacana, o pessoal do Lar de Lata, que tem um perfil bem bacana, está nos acompanhando. Em São Paulo tem um teatro sendo feito em container, né? Marca a gente depois aí, Lar de Lata, essa obra, para a gente conhecer, que é tanta coisa bacana que tem, a gente não consegue acompanhar. Agora, sim. O Cláudio, gente boa. Ele está fazendo uma casa. O Cláudio, o João Cláudio, ele está fazendo uma casa em container e até ele pediu ajuda. A gente fez um projeto. Estou entregando o projeto para ele agora, tá? Da parte de detalhamento. E é uma residência, é bem diferente mesmo. O projeto dele vai ficar muito legal. Não existe nada igual, tá? Eu só, na realidade, materializei aquilo que já estava, que ele já tinha desenhado. Mas é muito legal o projeto dele, porque são 3 pavimentos em container. Então, são 2 containers de 20, com mais 2 containers de 20 em cima, tem um balanço de garagem embaixo, tem um ático em cima, tipo um solário, tem uma torre lateral de escada. Nossa, é um projeto bem diferente. O Cristiano está falando que em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, foi construído um hotel também com container. A Patrícia estava falando, Elton, lembrando que no Catar, onde vai ser a próxima Copa do Mundo, em 2022, o estádio principal dos jogos todo feito em container, e eles já têm projetado espaços onde vão ser reutilizados esses containers após o final da Copa do Mundo. Talvez uma ideia que falhou aqui no Brasil, né? Porque a gente tem hoje estádios aí que estão praticamente abandonados aqui no Brasil, né? Sim, com certeza. Com certeza. Faltou um pouquinho de planejamento, exatamente. Faltou planejamento e também, né? Enfim, vamos deixar para lá essa parte. Essa parte. Mas o que eu vejo bacana é o movimento de muito arquiteto mesmo, né? E que são como a Patrícia e você, que são esses apaixonados. Aí tem alguns outros pelo Brasil afora. A Adriana, do Container for You, ela fez a obra da Miriam em São Paulo, que ela tem um perfil muito bacana. A Miriam, jornalista, né? Eles têm o dom da comunicação e tal, e ela fez o perfil da obra da casa dela, que é o Entre para Morar, e eles fizeram uma mostra de arquitetura em São Paulo, de uma obra que a
que a arquiteta Adriana foi uma das que projetou toda aquela obra. Se eu não me engano, era 19 container marítimo, uma obra fenomenal, assim, e é uma obra residencial, né? Imagina. Então, bem grande, bem diferente, assim, realmente. Eu fico muito feliz quando eu vejo essa obra meio, como você falou, bem, meio louca, assim. Eu acho bacana quando o container fica com uma cara de container, sabe? Eu curto isso. Eu também acho. Ele tem que aparecer mesmo que é, né? Se não for, daí perde a graça. Por isso que eu acho que até o modular, às vezes, ele, para os apaixonados, não vai funcionar muito bem, né? Porque tem aquele cara que igual a gente estava conversando aqui, que é apaixonado pelo container, ele quer de container, ele não quer modular. Não vai ter a curvinha da lata, não vai ter um amassado ali para contar uma história, ter um contexto, né? Eu costumo dizer que o pessoal às vezes fala do amassado, o amassado é que nem a gente, né? A nossa cicatriz, essa cicatriz aqui quando eu tinha 14 anos andando de bicicleta, imagina o container se pudesse contar a história. Não, Com essa certeza. cicatriz aqui, eu bati lá em Singapura, ou eu bati lá em Nova York, no Porto, ou eu bati lá em Lisboa, sei lá, né? Se ele pudesse contar a história da cicatriz e das rugas dele, né? Então eu acho muito, não sei se é meio romântico, mas eu curto muito essa. Meu sonho é ter a minha casa em container. Infelizmente eu não. É alvenaria. Essa aqui diz. É uma briga. Eu não quero mais saber de obra, ela diz, né? Na minha vida, e eu tô louco para ter uma casa em container. E eu digo, eu não tiraria, e eu ia preservar o máximo da lata aparente que eu pudesse, assim, no projeto, se fosse meu, né? Porque eu curto bastante. O Guilherme está aqui, eu acho, né? Eu não sei se o Guilherme está ali ainda. O Guilherme está fazendo também uma obra lá em. Onde ele é? Araraquara. Em São Paulo. Bem bacana, bem diferente também a obra dele, assim. Né? E ele contou para nós, a gente está enfrentando aqui numa prefeitura, que é outra lenda, né? Que é a questão da aprovação do projeto em container, às vezes esbarra dentro da prefeitura, no código de obras, e ele falou que foi um ano, né, para aprovar, e agora, há poucos meses atrás, um vereador entrou com um projeto de incluir no código de obras a obra em container, a dele foi a primeira do município, e foi legal, né? No caso dele, ele sendo super inovador realmente, né? Com a primeira obra residencial em container marítimo. Né? Inclusive, Inclusive, vai entrar no próximo plano diretor, já está entrando no código de obras, né? Então, quem dera a gente tivesse em mais municípios, porque não é só a questão do negócio, eu acho que também introduzir essa mentalidade sustentável. Porque, queira ou não, tu olha para um container, tu pensa isso, né? Uhum. Poxa, tu está reutilizando, está reaproveitando um equipamento. Eu acho bacana isso, assim, como sinal, né, assim, de sustentabilidade. Com Eu certeza, com queria, a gente certeza. tá indo para os minutos finais aqui. Esses dias eu fiz uma live com o Lincoln e ficamos quase 1 hora e meia aqui. O Instagram foi generoso conosco, não dá para arriscar. Eu queria te dar um espaço também para tu falar do teu projeto, que agora, acho que é sexta que tu começa o teu curso, você chama curso ou treinamento, que é do projeto monolítico, né? Eu não estou É, ouvindo. essa Tá falhando o semana teu a gente vai som. fazer uma websérie, né, no dia 26, 27 e 28. Tá muito baixo ou não? Não, tá, ele tá falhado, ele tá dando um delay só no teu som.
Tá dando uma travada no teu som aí. Ao vivo é assim mesmo, né? Quando a gente faz o negócio ao vivo, acontece. É a internet dele. Dá uma continuidade. Fala aí um pouquinho mais, vamos ver. Tá com tá com um pouquinho de atraso, mas voltou. Tá melhor. Na bateria eu tive que conectar aqui, daí deu uma panezinha, Ah, aí já voltou agora. Então, mas é isso aí mesmo. Eu vejo pelo Lincoln também lá, né, da Up Containers, ele é bem apaixonado, faz uns projetos bem bacanas e eu vejo que ele é muito inovador também, ele tem uma visão para frente. E eu acho que é por aí. e o curso começa deixa eu ver, é sexta? Isso. Ó, na verdade, assim, a gente vai transmitir agora uma websérie, onde vão ser nos dias 26, 27 e 28 de novembro, tá? Agora essa semana, onde a gente vai falar tudo sobre painel monolítico. Eu vou explicar desde a história, do contexto. No segundo dia, a gente vai falar do sistema em si, como é que ele funciona, como é que é a aplicação dele, todas as variáveis do sistema. E no terceiro dia, nós vamos mostrar uma metodologia que nós criamos para difundir o processo construtivo. Então, essa metodologia é formada com 4 treinamentos, 4 cursos, tá? Que vão formar uma especialização, vamos dizer assim, um treinamento completo, tá? Para a pessoa atuar nesse segmento. Essa metodologia chama-se 4F, tá? Eu vou apresentar isso no dia 28, depois da apresentação de todos os outros 2 dias, né? E daí a gente vai abrir também a comercialização desse primeiro tópico. Ah, bacana, que legal. Bacana, vamos trabalhar para também disseminar, para divulgar aí esse treinamento. E a tua ideia é, tipo, ter credenciados, digamos assim, do projeto monolítico pelo Brasil. A minha ideia, na realidade, é tentar padronizar o processo. O que acontece hoje? Você tem muita informação, tá? Tanto no YouTube, quanto no Instagram, em outros sites, falando de vários métodos, várias metodologias de execução, tá? Mas sendo que o raciocínio é um só. A gente tem que se basear naquilo que é o inicial real, tá? Aí você pegar esse sistema monolítico real e utilizar ele de uma forma que você consiga trabalhar. Se você tiver um fornecedor, por exemplo, perto de você, não necessariamente você vai precisar buscar um fornecedor longe, desde que você conheça a metodologia do sistema. Fica mais prático. Essa é a ideia. E também criar uma rede de contatos que possa se ajudar. Tirar aquele princípio lá de competitividade. Na realidade, né, sempre vai ficar mais fácil. Bacana, bem interessante. Eu sempre digo para a Patrícia que até esse aspecto que você falou do fornecedor, que até isso eu digo que é um ponto bem importante da questão da sustentabilidade quando falamos em obras, que é buscar sempre dar preferência para o fornecedor mais próximo, porque tem essa questão do transporte, né, o transporte marítimo, o transporte terrestre, queima do óleo diesel e tudo mais que tá acontecendo.
Aqui na nossa região, por incrível que pareça, um tempo atrás, era muito comum as pessoas comprarem tijolo de Santa Catarina. Caramba! 400, 500 quilômetros longe daqui. E acredite ou não, era mais barato, né, esse milheiro de tijolo do que comprando aqui próximo. Com o tempo, a coisa deu uma equiparada e começou a não valer a pena trazer de lá. Mas tu imagina que absurdo, além da produção do bloco cerâmico ser uma produção menos ecológica, ainda a questão desse transporte, né, de um deslocamento gigante como esse, né? Então, ele era super danoso para o meio ambiente, né? Bom, a gente está indo para o final. O Instagram está nos deixando, tá quase aqui. Ó, a Ana Paula, lá do Ruby Arquitetura, está dizendo que em Bagé, é lá na fronteira do Rio Grande do Sul, que é muito comum essa prática das pessoas trazerem o tijolo de longe para lá. Na sexta-feira a gente vai ter uma live com a Ana Paula, falando também sobre sustentabilidade. Cara, foi um prazer, uma honra, na verdade, porque eu era alguém que eu acompanhava ali nas redes sociais aí, sobre esse assunto, essa questão da arquitetura sustentável. Muito obrigado mesmo. A gente está contigo nessa de expandir cada vez mais o conhecimento com as pessoas, aí também com o público de forma geral, mas também com os colegas e até mesmo com quem executa a obra. Ângelo, e acho legal a iniciativa de vocês aí, é muito interessante. Vocês têm que continuar, acho que esse é o caminho certo. Sou fã de vocês também, eu já estava acompanhando o trabalho de vocês há algum tempo, tá? E estamos juntos, para o que precisar aí, pode contar comigo também, tá? Eu acho que é por aí. Vamos se ajudar para a coisa crescer. Isso aí. Vamos divulgar cada vez mais a arquitetura sustentável. Dá teu tchau final, então. Eu agradeço, Elton. Fico feliz de ter falado contigo, tu como pioneiro assim, nessa parte de sustentabilidade, assim, né? Nessa linha de frente. Todos nós somos, né? Eu falei isso pro Guilherme hoje, né? A gente está botando assim a nossa cara a tapa, né? Mostrando aqui o que a gente está fazendo. Muita gente ainda não tem o conhecimento, mas ótimo que agora tu vai dar um curso disso, né? E eu já estou curiosa, eu acho que eu vou fazer esse teu curso também. De repente a gente traz para o Rio Grande do Sul esse novo sistema construtivo aí. Obrigada. Não te ouvi. Até mais. Obrigadão mesmo, viu? Fica com Deus aí, tudo de bom. E vamos nos falando. Tchau, tchau. Agora, como é que eu... Obrigado, pessoal, que estava nos acompanhando. É isso aí. E continue nos acompanhando. Vai ter uma série de outras lives agora na sexta-feira com a Ana Paula, da Ruby Arquitetura. No dia 1º, que é na próxima semana, a gente vai fazer uma live com o Guilherme Martinelli, que é de São Paulo. E em breve a gente vai ter mais novidades ainda, passando muito conhecimento, muito conteúdo de arquitetura sustentável. Muito obrigado quem nos acompanhou e fiquem bem. Até mais. E acompanhe aqui, ó, Lenho Vivo, que é o nosso mais novo projeto, Lenho Vivo Eco Store.
ver como é que eu finalizo aqui.